Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 1º de maio, estamos no terceiro domingo da Páscoa. A leitura do Evangelho de hoje é de João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitando dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Meu irmão, minha irmã, a aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, a Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2, se dá no contexto de uma pesca. Os 7 discípulos nomeados eram, na sua maioria, pescadores. Tinham sido chamados para serem pescadores de homens e agora voltam ao antigo ofício. A pesca é também o contexto das tarefas do cotidiano. Assim, a aparição do ressuscitado ocorre no contexto das atividades do dia a dia da igreja. Essa é uma característica importante da vida cristã. Nosso encontro com o ressuscitado se dá também no nosso cotidiano.
O relato da aparição à beira do lago de Tiberíades é repleto de simbolismos que precisamos prestar atenção. O apostolado é uma ação de pescar, não peixes, e sim homens. A noite de trabalho infrutífero está em oposição à manhã da aparição de Jesus. O número 7 parece também significativo. A noite é o tempo apropriado para pescar, mas os pescadores não pegam peixe algum. É a noite das trevas na qual Jesus está ausente. Os discípulos precisam experimentar mais uma vez que sem Jesus eles nada podem fazer. Amanhã é o tempo da graça, na qual Jesus está vivo. Ele é o sol que ilumina. A sua luz é tal que os discípulos não o reconhecem. Jesus não é identificado, não porque se esconda ou se faça confundir. São os olhos dos discípulos que não enxergam. É a pouca fé deles que os impede de identificar a presença do Jesus. Ou então, é a luz esplendorosa do ressuscitado que os ofusca. Jesus pergunta se eles têm algo para comer. Aquele que veio para dar, inicialmente pede algo para comer, como aconteceu com a samaritana. Aquele que dá, começa pedindo. Jesus manda que os discípulos lancem as redes mais uma vez à direita do barco em que eles estão. A pesca milagrosa agora é possível, porque Jesus está presente. Assim é o apostolado. A pesca de homens só é fecunda em obediência à palavra de Jesus. Quando cumprimos a palavra de Jesus, o apostolado é fecundo. O sinal milagroso da pesca é correta e rapidamente interpretado pelo discípulo amado. Ele reconhece, é o Senhor. Ao ouvir isso, Pedro se lança à água. É um sinal de pressa em chegar até Jesus. Pedro tem pressa de ir até Jesus. Os discípulos seguem atrás, arrastando a rede. No plano simbólico, é a força de atração de Jesus que arrasta todos para ele. Os 153 peixes indicam a abundância e a rede que não se rompe é o símbolo da unidade da igreja que não se rompe.